Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Números capítulo 18, mas eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês seguirem a página do Face, para vocês compartilharem os vídeos com mais pessoas, se esses vídeos estão fazendo sentido para vocês, se vocês estão aprendendo, se aprofundando cada vez mais, vamos espalhar junto, sabe, a palavra de Deus, para que mais e mais pessoas tenham acesso a ela. Amém? Gente, então, depois do capítulo 17, onde Deus revela visivelmente a sua escolha de qual família deveria servir a ele como sacerdotes, concluindo totalmente a confusão que havia se iniciado lá no capítulo 16, por conta de alguns levitas, né, que almejavam a posição de Arão. Então a gente chega agora ao capítulo 18, onde Deus vai nos revelar mais deveres, tanto para os levitas quanto para os sacerdotes, né, quanto para a família de Arão e seus filhos e as suas respectivas recompensas. Gente, eu realmente acho magnífico a revelação, o quão profundo o Espírito Santo pode nos levar em cada capítulo. É realmente uma alegria muito grande a gente ter esses olhos abertos, o Espírito Santo derramar esse discernimento para a gente conseguir enxergar Cristo aqui em cada detalhe, em cada versículo, porque afinal tudo aponta para Ele. Amém? Disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levarei sobre vós as faltas cometidas com relação ao santuário. Tu e teus filhos contigo levarei sobre vós as faltas do vosso sacerdócio. Então aqui o Senhor está dirigindo essas palavras diretamente a Arão, que ele e seus filhos, né, que eram a família de sacerdotes, aqueles que haviam sido escolhidos por Deus para o servirem diretamente, iam ser responsáveis pelas faltas cometidas com relação ao santuário, também com relação ao seu próprio sacerdócio. Gente, nós sabemos que hoje em Cristo nós somos o sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. A gente sabe que nós exercemos o sacerdócio, nós somos morada também do Espírito Santo. Sendo assim, nós também somos responsáveis pelas faltas cometidas com relação a essas duas questões. O que a gente precisa ter muito claro em nossa mente é que o nosso sumo sacerdote, Jesus, ele levou sobre si toda a iniquidade, todo o pecado, toda a impureza. Ele pagou a nossa dívida diante do Senhor. Ele nos salvou. Mas não é porque Cristo me salvou, me livrou do lago que arde com fogo e enxofre, perdoou todos os meus pecados, que eu posso agir de qualquer maneira. É justamente porque Ele me comprou, porque Ele pagou um preço caríssimo, né? Derramou o seu sangue precioso por nós, que a gente deve agir de acordo com a vontade do nosso Senhor. Porque por mais que nós estamos salvos, que nós estaremos na eternidade com Cristo, as nossas obras, aquilo que a gente faz no corpo enquanto nós estamos vivos, as faltas que a gente comete com relação ao nosso corpo, com relação ao nosso sacerdócio, com relação ao propósito que nós nascemos para cumprir, serão cobradas de nós. E nós seremos responsáveis por isso. Aqui eu não estou falando de salvação e de perdição, aqui eu estou falando do tribunal de Cristo, onde todos os salvos, nós que pertencemos a Cristo, iremos comparecer e prestar conta de tudo o que fizermos nessa terra. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Paulo diz: Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Em Romanos 14, 12 também nos diz assim: Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A gente deve prestar muita atenção ao que a gente faz com ele, porque, na verdade, gente, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Quando a gente sabe quem nós somos em Cristo, quando nós temos nessa identidade firmada de que nós somos filhos, de que a gente tem vida de Deus em nós, a gente começa a entender que a gente pode fazer tudo, tudo nos é lícito. Mas por que a gente vai fazer coisas que não condizem com quem nós realmente somos em Cristo, sabe? E a questão do sacerdócio, todos nós nascemos para cumprir um propósito que foi estabelecido por Deus. Então, se nós não cumprimos, se nós não fazemos a vontade do Pai, isso nos será cobrado. Mas muitas vezes a gente pode pensar, né? Mas Senhor, eu estou aqui de boa, eu não faço nada, eu não estou fazendo nada de errado, eu estou aqui na minha. Então você pode não estar fazendo nada de errado e mesmo assim não estar fazendo a vontade de Deus para a sua vida. Porque você pode não estar bebendo, não estar fumando, não tendo relação antes do casamento, mas você também não está fazendo nada que o Senhor pediu para você fazer. E nós seremos cobrados por isso. Um exemplo aqui. O Espírito Santo pode pedir pra gente falar com alguma pessoa, mas a gente reluta, a gente não fala, a gente vai ser cobrado por isso. A gente vai estar lá no tribunal de Cristo e eles vão perguntar: olha, tal dia é pra você ter falado com tal pessoa e você não foi, você não quis. Então a gente vai ser cobrado pelas coisas
que são da vontade de Deus para nossa vida e a gente acaba não fazendo. Por isso, a gente deve ser muito cauteloso com relação ao santuário de Deus e com relação ao nosso sacerdócio. Então, sempre, a todo momento, a gente deve estar buscando cada vez mais intimidade, cada vez mais sermos sensíveis ao Espírito Santo e sempre deixar que Ele nos conduza. E se por alguma coisa, por algum momento, a gente se afasta, a gente pode quebrantar nossos corações, nos apresentar diante de Deus, que Ele estará de braços abertos para nos conduzir novamente, para nos colocar novamente nos seus caminhos, sempre tendo em mente que nós só temos acesso a Ele porque o nosso sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos de um tabernáculo que não foi feito por mãos humanas e aspergiu seu sangue diante de Deus. Sendo assim, todos nós que estamos debaixo do sangue de Cristo não mais seremos condenados, mas nós seremos cobrados daquilo que nós fazemos no nosso corpo. Farás também chegar contigo teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de seu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos, contigo estareis perante a tenda do testemunho. Eles estarão a teu serviço e a serviço de toda a tenda, mas não se chegarão aos vasos do santuário e ao altar, para que não morram, tanto eles como vós. Eles se unirão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho não se chegará a vós. Então aqui o Senhor está instruindo Arão com relação aos levitas, né? Como a gente já viu, nem todos os levitas eram sacerdotes, mas todos os sacerdotes obrigatoriamente deveriam ser levitas. Então o serviço dos levitas consistia em cuidar da tenda do encontro, né, do tabernáculo, cuidando dele e de tudo o que continha dentro dele. Os levitas não serviam a Deus diretamente, mas eles estavam a serviço do sacerdócio e os sacerdotes serviam a Deus diretamente. Então os levitas, eles estavam ali para servir os sacerdotes, para deixar tudo arrumado, para que fosse possível assim eles servirem a Deus. Então os levitas, eles carregavam o tabernáculo, desmontavam, eles desmontavam, mas eles não tinham permissão de tocar nas coisas santíssimas ou de se aproximar dos altares e dos utensílios do Senhor. Os sacerdotes, eles estavam sendo de fato separados para focarem apenas em suas atividades e em sua santidade. Enquanto os levitas se encarregavam, né, de atividades também muito importantes para o funcionamento da tenda e do serviço dos sacerdotes. Então, a gente consegue ver claramente que cada um tem uma função, cada um tem um propósito para cumprir, que é totalmente diferente das pessoas à nossa volta. Então, o meu propósito é diferente do seu propósito. As pessoas que eu alcançarei vão ser diferentes das pessoas que você vai alcançar e por aí vai, né? O que seria realmente do braço se todo mundo fosse a perna? Algo que eu quero deixar muito claro aqui também é sempre que a gente vê o estranho não se chegará referente à lei. Dentro da lei havia sim uma distinção, a separação entre as pessoas, mas também a gente sabe que a lei é só um condutor para uma aliança maior que está firmada em Cristo e que ela abrange e alcança todos que declararem sua fé nele. Vós fareis a guarda do tabernáculo e a guarda do altar, para que não haja mais ira contra os filhos de Israel. E aqui o Senhor orienta Arão que somente ele e a sua família seriam encarregados das questões santíssimas, ou de oferecer as ofertas, de acender a luz do candelabro. Somente eles teriam permissão para efetuar esses encargos do santuário, do altar, para que não haja mais ira entre os filhos de Israel. A gente consegue ver a minuciosidade, a gente consegue ver que está tudo devidamente organizado, cada um tinha sua função totalmente estabelecida por Deus para o bom andamento e cumprimento das obrigações dos sacerdotes. E nesse versículo, obviamente, a gente consegue enxergar a obra redentora de Cristo, onde somente Ele tem o poder de guardar o santuário, de apresentar as questões santíssimas diante de Deus. Somente Ele pode nos justificar, nos apresentar justos e irrepreensíveis, porque nós fomos inseridos nele e assim, estando debaixo dele, do seu sangue, a ira de Deus passa sobre nós. Eu mesmo tomei vossos irmãos de levitas do meio dos filhos de Israel, como uma dádiva a vós, dedicada ao Senhor para fazer o serviço da tenda da congregação. Gente, vocês lembram da última praga que Deus mandou sobre o Egito, a praga do primogênito? De todo aquele que não passasse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o primogênito dessa casa morreria. Mas todos aqueles que passassem, nada aconteceria nessa casa. Assim, todos os primogênitos egípcios morreram, tanto de animais quanto de homens. E nada aconteceu com os primogênitos de Israel. Assim, os primogênitos de Israel, eles foram consagrados para o Senhor, porque o Senhor os livrou da morte naquela noite. Mas, como a gente viu em Números 3,
o Senhor substituiu, ele colocou no lugar dos primogênitos os levitas. Então Deus queria que todos os primogênitos dos filhos de Israel fizessem esse serviço, mas ele usou os levitas para substituí-los. Então, os filhos de Israel davam o seu primogênito a Deus como um presente, como uma gratidão por Deus ter matado seus primogênitos naquela noite no Egito. E Deus então substitui os primogênitos pelos levitas, e agora Deus está dando os levitas, aqueles que tinham sido dados a eles, como um presente aos sacerdotes. Então, eles ficariam à disposição da família de Arão, auxiliando em tudo que eles estavam precisando, que Arão e seus filhos e toda a sua descendência, né, que viria depois, pudessem servir ao Senhor da melhor maneira possível. E a gente consegue ver sim isso acontecendo nos dias de hoje, né? Às vezes a gente pode ver que Deus não chama pessoas para servir a Ele diretamente, né? Mas Ele chama para dar apoio, para dar suporte para aqueles em que Ele chamou para propagar a sua palavra, né? Então a gente consegue ver, eu vou dar um exemplo abrangente, assim, num show. Tem pessoas que falam, tem pessoas que propagam a música, vamos dizer assim, e tem aqueles que ficam no backstage, auxiliando e ajudando para que tudo esteja devidamente organizado, para que a pessoa possa apresentar o show da melhor maneira possível, né, e cumprir o seu papel. Mas isso não quer dizer que tem um mais importante do que o outro, né? Os dois se completam para que tudo ocorra como o planejado. Gente, lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 8, nos diz: "Por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens." Então, na ascensão do Senhor, né, depois de ele ter havido descido ao Hades, ele ter tomado as chaves do inferno e da morte, ele subiu levando cativo o seio de Abraão, e assim ele derramou sobre todos os homens o seu espírito no dia de Pentecostes. E desse único espírito, diferentes dons e talentos foram sendo derramados sobre todos nós, para que todos em unidade formem o corpo de Cristo e ele caminhe sobre a terra através das nossas vidas. Tu e teus filhos contigo assumireis o vosso sacerdócio em tudo o que se refere ao altar, e por tudo que estiver ao trás do altar. Eu vos tenho dado o serviço do sacerdócio como dádiva. O estranho que se aproximar morrerá. Então aqui Deus está entregando a Arão e toda a sua descendência as responsabilidades que eles tinham perante o Senhor. Afinal, eles serviam diretamente a Deus. Isso era uma dádiva, um presente de Deus para eles, onde todas as questões relacionadas ao Santíssimo, à arca, ao apresentar o sangue no dia da expiação, a tudo que estava atrás do véu, era afazeres dele. E, gente, mais uma vez, isso está apontando para o nosso sumo sacerdote, Cristo, onde ele, somente ele é responsável pelas todas as coisas santíssimas, onde ele pagou a nossa vida, e nós, estando nele, podemos nos achegar ao Pai sem medo, porque ele nos apresenta irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus, onde depois da sua morte o véu se rasgou e o caminho agora está livre para a gente ter acesso e ter parte de todas as coisas de Deus, inclusive a vida que estava no Santíssimo, representada pela arca, onde a vida agora não está mais num lugar físico, mas a vida agora habita em nós. Deus se dispensou para dentro de nós. E tudo isso agora é tremendo demais, porque nós somos agora seus sacerdotes e a gente tem parte, a gente pode desfrutar de tudo que a presença de Deus pode nos proporcionar, sem medo de morrer. Antes nós éramos estranhos diante do Senhor, mas agora nós somos reconciliados no corpo de Cristo e Ele nos apresentou ao Pai aptos e capazes de participarmos da herança dos santos na luz. Glória a Deus. Então disse o Senhor a Arão: eu mesmo confiei a ti o cuidado das minhas ofertas alçadas. Todas as coisas santas que os filhos de Israel me apresentarem, deixei-as a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Isso terás das coisas santíssimas reservadas do fogo. Todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de cereais, com todas as suas ofertas pelo pecado e com todas as suas ofertas pela culpa que me apresentarem. Serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. Num lugar santo as comerás, todo homem as comerás. Elas te serão santas. Então aqui o Senhor começa a introduzir o sustento dos sacerdotes, a parte que deveria ser destinadas a eles. A gente vai ver mais adiante, ainda nesse capítulo, que os levitas e nem os sacerdotes teriam parte na terra de Canaã. Ou seja, eles não teriam um lugar para plantar, para colher e para se sustentar. Mas eles também não ficariam desamparados, porque a porção deles era o Senhor. Então eles deveriam focar e se separar somente para servir a Deus. Mas eles também precisariam de alimentos, de sustento, e isso viria na forma de ofertas, na forma de dízimos que os filhos de Israel entregariam ao Senhor. Aqui o Senhor nos fala sobre todas essas coisas sagradas que os filhos de Israel apresentavam diante dele. Ele daria para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo,
e todas essas ofertas e porções seriam do sustento deles. A gente sabe que cada uma dessas porções representa Cristo, né? Todas essas ofertas aqui nos dita, o santo de cereais, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, representam e apontam o Senhor em tipologia. Essas ofertas eram oferecidas a Deus pelo fogo e consumidas pelo fogo santo, né, para subirem com um cheiro agradável ao Senhor, esse cheiro que o satisfaz. Porém, Deus reservou algumas partes dessas ofertas de fogo, separando-as para que fossem a parte do sacerdote. Quando o Senhor Jesus foi batizado, o Pai falou do céu: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Isso indica que Jesus, o Filho de Deus, é aquele em quem Deus se deleita, ele encontra prazer e obtém satisfação. Como porção de Deus, Cristo satisfaz a Deus e o faz feliz. Deus guarda essa parte da sua porção para que nós, os seus sacerdotes, possamos desfrutá-la junto com Ele. Assim, tanto Deus quanto nós desfrutamos da mesma coisa de Cristo. Nós também podemos levar esse versículo em dois caminhos. Todos nós, sacerdotes de Deus, nós somos o sacerdócio real. Nós, juntamente com Deus, desfrutamos de Cristo, né, nos seus inúmeros aspectos, onde Ele é o nosso alimento, nossa luz, nosso lugar seguro, nosso Salvador. E todos nós temos parte desse Cristo todo inclusivo. Também existe alguns de nós que se dedicam exclusivamente para a obra do Senhor, onde eles focam inteiramente nisso e que para se manterem e se sustentarem, eles necessitam das ofertas que o povo de Deus entrega a Deus. Então é mais ou menos assim, o povo entrega para o Senhor e, como a gente viu aqui, Deus entrega como estatuto perpétuo para aqueles que o servem, porque esses se dedicam totalmente para a obra do Senhor, eles não têm outro pensamento além de propagarem e espalharem a palavra de Deus. Também isto será teu, a oferta alçada das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa as comerás. Então, novamente, aqui a gente vê o Senhor entregando para Arão e para a sua descendência, como estatuto perpétuo, todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel ofereceram a ele. Então, a gente vê aqui duas ofertas sendo apresentadas, a oferta alçada, levantada e a oferta movida dos filhos de Israel. Em tipologia, a oferta levantada se refere ao fato de que Cristo foi elevado, né? Se refere à ascensão de Cristo, e a oferta movida se refere ao Cristo ressuscitado. Mas hoje a gente pode desfrutar de Cristo nesses dois aspectos e é exatamente eles que nos dão esperança para continuar e perseverar, que é de que Cristo vive, de que Ele ressuscitou e que Ele subiu aos céus e Ele está sentado à direita do Pai. A gente também vê aqui que essas ofertas elas não ficam privadas somente para os sacerdotes, mas elas alcançavam seus filhos, os mais fortes, e suas filhas, os mais fracas. Isso indica que depois de adentrarmos a família de Deus, de sermos considerados seus filhos através da nossa fé em Cristo Jesus, independente de sermos fracos ou de sermos fortes, nós podemos desfrutar de Cristo. Sempre lembrando que diante da lei tinha o limpo, tinha o sujo, tinha o puro e tinha o impuro. Mas quando a graça vem, ela mostra que todo mundo está sujo, está todo mundo impuro e a gente precisa sim de Cristo, porque somente Ele pode nos purificar, somente Ele nos faz limpos diante do Pai. Todo o melhor do azeite, do moço, do grão, os primeiros frutos que derem ao Senhor, dei-os a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que tiver limpo na tua casa os comerás. Toda a coisa consagrada em Israel será tua. Então os sacerdotes, eles não tinham tempo para ganhar vida assim como outros, né? Eles não tinham terra para plantar, mas eles precisavam ser apoiados de outras maneiras, né? O seu suprimento, a carne, o óleo, o azeite, o vinho, o grão, tudo isso viria em partes de oferta a Deus, que Deus separava uma porção para os sacerdotes, em parte das primícias e em outras ofertas que eles davam para o tabernáculo. Então aqui novamente a gente pode levar por esses dois caminhos, igualmente no versículo anterior, o lado do sustento de todos aqueles que se dedicam para levar Cristo, para fazer o nome dele conhecido, daqueles que se dedicam inteiramente e servem somente ao Senhor. Então, assim como precisamos de todas as pessoas que estão dispostas a viverem pelo Senhor, a se dedicarem totalmente a Ele, não pensarem em mais nada, nós também precisamos das pessoas que fazem isso ser possível, sabe? Das pessoas que ajudam financeiramente, aqueles que servem o Senhor para o sustento deles. Afinal, ainda estamos nesse mundo, ainda esse mundo exige dinheiro, ainda esse mundo exige pagar aluguel, pagar conta e assim por diante.
Mas aqui a gente também consegue ver o lado da tipologia que nos é apresentado, onde Cristo é a nossa porção, ele é aquele que nós desfrutamos juntamente com o Senhor. Então ele é o melhor do azeite que foi consagrado a Deus, ele é o melhor do vinho, do grão que foi derramado para Deus, ele é a primícia, o primeiro dos frutos, o primeiro que amadureceu na terra, o Cristo ressuscitado, e todas essas porções que eram dadas aos sacerdotes, essas porções também são dadas a nós. E nós podemos e temos acesso a todo esse desfrute. Todo primogênito que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Mas os primogênitos dos homens resgatarás, bem como resgatarás também os primogênitos dos animais imundos. Quando tiverem 1 mês de idade, tu os resgatarás, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. O primogênito do gado, ou o primogênito de ovelhas, ou o primogênito de cabras, porém não resgatarás, são santos. Espargirás o seu sangue sobre o altar e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. A carne dele será tua, assim como será teu o peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. É aliança perpétua de sal perante o Senhor, para ti e para a tua descendência contigo. Então Deus deu a Arão e a seus filhos todos os primogênitos humanos e de animais como recompensa. Então, quando os primogênitos de todos os seres vivos foi oferecido a Deus, eles se tornavam em partes propriedade do sacerdote, representantes de Deus. Então, assim também como eles eram do Senhor quando eles estavam sendo oferecidos, quando eles estavam sendo resgatados, os sacerdotes é quem recebiam o pagamento, o preço desse resgate. Até mesmo quando um animal primogênito era sacrificado, o sacerdote recebia a sua porção, as contribuições de todas essas ofertas realmente ajudavam a sustentar os sacerdotes. Eles não teriam parte na terra de Canaã. O primogênito pertencia aos seus pais, mais aos sacerdotes. Por isso os pais deveriam resgatá-lo por um certo preço. Até mesmo o primogênito de um animal impuro que não era aceitável como oferta a Deus tinha que ser resgatado. Mas aqui a gente vê que o primogênito da vaca, da ovelha ou a cabra tipificam esse Cristo crucificado. Eles não deveriam ser resgatados, eles eram santos, eles apontavam para a oferta de Cristo, para o sacrifício de Cristo, que sobe como cheiro suave ao Senhor, que paga todas as exigências do Pai e que nos apresenta e nos leva de volta para Ele. A gente viu que todos esses versículos eles apontam para Cristo, para a melhor porção que nós recebemos da parte de Deus. O Senhor nos entregou aquilo que era de melhor o seu Filho, para que nós pudéssemos desfrutar de Cristo juntamente com Ele. Então, tudo o que fosse separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentassem ao Senhor, Ele daria a Arão e a seus filhos. Era uma aliança de sal perpétua perante o Senhor. A aliança de sal significa um pacto inviolável, já que o sal era usado para conservar. Então este é um pacto inviolável que não pode ser quebrado independente de qualquer coisa. Nós já estamos em Cristo, nós já desfrutamos dele, e nós não podemos nunca perder esse desfrute. Porque isso é inviolável, está conservado. Não porque nós merecemos ou porque a gente está fazendo algo a respeito disso, mas é inviolável porque está baseado na pessoa de Cristo e pelo que ele fez por nós. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança alguma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então, os sacerdotes, eles não tinham parte na terra de Canaã, onde eles iriam adentrar, mas o Senhor era a herança deles. Não apenas o alimento de Deus era a porção deles, mas o próprio Deus era a herança, era a sua porção. Gente, tudo isso é tremendo demais, é magnífico demais. A gente não precisa desejar incontrolavelmente as coisas deste mundo, porque nós já temos a nossa herança, e a nossa herança é o Senhor. Como se o Senhor estivesse dizendo: vocês são meus, vocês devem viver para mim, exatamente o que o apóstolo Paulo fala. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, ele vivia para Cristo, ele se entregava inteiramente para Deus e para a sua obra. Sendo assim, ele não procurava as coisas materiais deste mundo. O Senhor daria o sustento e o alimento para todos aqueles que entregam sua vida para servir a Ele. É como se o Senhor estivesse nos dizendo: olha, não se preocupem com nada a respeito deste mundo. Olhem para mim, porque eu sou a herança de vocês. E quando a gente está no Senhor, quando a gente olha para o Senhor, quando a gente busca primeiro o seu reino, todas as outras coisas nos são acrescentadas.
Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que exercem, o serviço da tenda da congregação. Nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Os levitas, porém, farão o serviço da tenda da congregação e levarão sobre si a sua iniquidade. Este será estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, dei-os por herança aos levitas. Pois eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Então esses versículos aqui nos revelam que os levitas, aqueles que serviam o tabernáculo, eles deveriam receber todos os dízimos de Israel como herança. Então da colheita da vinha, do grão, dos rebanhos, da manada de touros, do boi, das ovelhas, da cabra, eles deveriam receber a 10ª parte que era entregada a Deus. Essa porção se chama dízimo. Ela deveria ser dada a Deus em favor dos levitas e isso era considerado sua herança. Os levitas também não receberiam parte na herança dos filhos de Israel na terra prometida. Então, assim como os sacerdotes, para sua sobrevivência, para seu sustento, eles dependeriam da fidelidade do povo em obedecer cuidadosamente todas essas leis que nos estão sendo descritas aqui. Uma recompensa foi dada a Arão, a seus filhos como sacerdotes e aos levitas que o serviram. Essa recompensa era o próprio Cristo. Os sacerdotes, os levitas, eles não tinham parte na terra a não ser Cristo. Então Cristo era a sua casa, Cristo era a sua herança, a sua terra, as suas roupas, sua comida e tudo o que era deles. Disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que da parte deles vos dou como herança, deles trareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Vossa oferta será considerada como grão da eira e como plenitude do tanque de prensar uvas. Então os levitas, eles receberiam o dízimo e deste dízimo eles deveriam ofertar para o Senhor. Então era mais ou menos assim, vamos supor que um israelita ele produzisse 100 cabras, ele tinha que dar o dízimo, então ele deveria oferecer 10 cabras ao Senhor. Então dessas 10 cabras que foram dadas aos levitas, os levitas deveriam separar uma cabra dessa para ser oferecida a Deus. Então essa cabra passou a ser o dízimo dos dízimos. Assim também trareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que recebereis dos filhos de Israel. Desses dízimos darei a oferta do Senhor ao sacerdote Arão. Então esses versículos aqui nos está dizendo que os dízimos que os levitas entregaram para o Senhor era para ser entregue para Arão. Então era mais ou menos assim, o dízimo do povo era dado aos levitas e o dízimo dos levitas era dado para o sacerdote Arão. Então o Senhor abençoava os filhos de Israel, abençoava o rebanho, abençoava a produção deles para eles ofertarem ao Senhor, né? Devolverem aquilo que Deus havia abençoado eles para o sustento dos levitas e também para o sustento dos sacerdotes. Todas as dádivas que receberdes, trareis a oferta do Senhor, do melhor delas a sua santa parte. Disse aos levitas: quando oferecerdes o melhor dos dízimos, será para vós como a novidade da eira e como a novidade do tanque de prensar uvas. E vós e a vossa família comerei em todo lugar, pois é vosso galardão pelo vosso serviço na tenda da congregação. Não sereis culpados do pecado algum por isso, quando deles oferecerdes o melhor. Então não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Gente, eu quero enfatizar aqui o fato de dar ao Senhor a melhor parte. O Senhor nos deu o seu melhor. Imagina se Ele tivesse nos dado só metade, né? Imagina se Cristo tivesse ido só até a metade do caminho da cruz, né? Se Ele não tivesse se dado por inteiro, nós estaríamos perdidos. Mas glórias a Deus que Ele nos deu o seu melhor. Por isso nós devemos entregar o nosso melhor para Deus. Eu não falo somente de entregar o dízimo, de fazer suas ofertas, suas primícias. Eu falo também em relação ao tempo que nós dedicamos a Ele, sabe? A nossa adoração a Ele. A gente não deve dar aquilo que sobra, a gente não deve dar o resto. Nós devemos dar o nosso melhor tempo, a nossa melhor oferta, a nossa melhor adoração. Realmente nos entregar por inteiro. E, gente, algo importante de se dizer aqui é que nós devemos entregar Cristo a Deus. Ele é o nosso melhor, Ele habita em nós, Ele é a nossa melhor porção. Então, a gente não é bonzinho, a única coisa bonzinha que tem na gente é o Espírito Santo. E nós, como sacerdotes, a gente não consegue, a gente não tem a capacidade de servir inteiramente a Deus, de nos entregar inteiramente ao Senhor. A gente só consegue, a gente só é apto a fazer isso
se a gente entregar Cristo. Mas precisa ter essa ligação, sabe? Esse fluir da videira com os ramos. Não basta só o ramo estar na videira, a videira também precisa estar no ramo, precisa ter essa conexão. Aí sim nós podemos servir a Deus e nos dar por inteiro, porque daí não vai mais ser nós, mas vai ser Cristo em nós. Amém? Gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.